Tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. 28 de setembro de 2022. E aí? Tá todo mundo aí comendo picanha passada na gordurinha aí? E tomar uma cerveja gelada. A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. A crise no governo Lula explicada. Uma crise que parece que cada dia só piora, né? Vamos ver aqui esse vídeo do canal Manual da Economia do André, que faz um vídeo assim muito bom. E aí o que ele tá dizendo? Tranquilo, sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. 28 de setembro de 2022. E aí? Tá todo mundo aí comendo picanha passada na gordurinha aí? E tomar uma cerveja gelada. A gente vai fazer com que o povo possa voltar a comer a tal da picanha que tinha desaparecido. 2025, e aí? A inflação dos alimentos tem pesado no bolso e a gente tem noticiado... Então, a inflação no Brasil é justamente sobre os alimentos, é a principal coisa, né? Isso já há algum Ainda mais sobre a carne. tempo. O tamanho do impacto varia entre as capitais e todo mundo quer saber o seguinte: quando os preços vão parar de subir? O dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez. Tá tudo muito caro, tá difícil fazer compra. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Ai, Lula. Eu vou dizer, eu não sou totalmente anti-Lula, nem totalmente anti-Bolsonaro. Também acho que o Lula em algum momento fez algumas coisas boas no outro governo dele. Nesse daqui, já não consigo encontrar, não tá difícil de encontrar alguma coisa boa. Então, nesse canal a gente não é nem Lula, nem Bolsonaro, também a gente não é contra nenhum dos dois. Aqui a gente só não tem política de estimação. E como a gente gosta de não ter política de estimação, se fez errado, tá fazendo errado. E nesse governo, tá difícil, Lula. 2 anos e 33 dias. Bom, agora já faz um pouco mais nesse vídeo, tem uns 2 meses, então a coisa piorou. Esse foi não o tinha um rombo ainda do INSS. tempo necessário para que a população perdesse a fé. Nossa, a aprovação caiu para 24 aprovam o governo Lula e 41 reprovam. Eu acho que tinha subido, tava em 56 outro dia. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui, ó. Google. Desaprovação aqui do governo Lula. Desaprovação. Louco, meu. Olha isso aqui. Em São Paulo já bateu 63% da população. Aqui agora, ó, dia 7 de maio de 2025, 63% da população de São Paulo desaprova o governo Lula. Caraca. As próximas eleições estão ficando difíceis, hein? Será que vai conseguir alguma coisa? Será que vão pôr ele para concorrer? Porque, se não, Lula que começou sua carreira e foi subindo, chegando até a presidência, foi preso, caiu um pouco, daí voltou o herói tal, marginalizado, injustiçado, preso, agora consegue voltar e daí termina com o povo dizendo, ó, tchau, não queremos você mais. Será que vai ser isso? Será que vai ser isso que ele vai concorrer a última vez? Ou ele não vai querer passar por esse vexame e vai colocar outro? E aí? No governo de Lula. E não é por pouco. Em meio a medidas impopulares e promessas frustradas, Lula agora Peraí, vamos voltar a ver isso aqui. pouco. Em meio a medidas impopulares. Efeito taxa das blusinhas, bom. Isso daí a gente viu que deu um problema danado, né? A gente comprava lá de fora, da Shein, Shopee, tudo isso daí. Agora tá mais difícil comprar porque quem quer ganhar são os varejistas aqui do Brasil. Havan, Magazine Luiza, eles querem vender as coisas pra gente. E aí a gente se ferra. Mas beleza. E promessas frustradas. Picanha e cerveja ficam mais caras com alta da inflação. Não cumpriu a promessa. E agora, estourou o rombo ali do INSS. Vou repetir novamente. Estourou. Os caras roubaram 6 bilhões de reais dos aposentados. E a coisa só tá piorando para esse governo. Lula agora atinge um nível de popularidade tão baixo quanto o de Bolsonaro no auge da pandemia.
Eu acho que talvez pior, hein? Esse 63%, eu acho que não sei se o Bolsonaro chegou a isso. Da pandemia foi baixa mesmo, mas... Com a incerteza do futuro que nos espera, nesse vídeo eu vou te responder duas coisas. Como que nós chegamos aqui? E mais importante, como que faz pra consertar isso? Interessante. Como que faz pra consertar? Tem conserto? O problema do governo Lula, da inflação e do dólar é essencialmente um problema de orçamento. Quando Lula foi eleito em 2022, ele prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação, retomar investimentos em infraestrutura e habitação, ampliar o Bolsa Família e outros programas sociais e promover a reindustrialização da economia. Todas essas promessas, de alguma forma, geram gastos que o governo precisa fazer, como aumento para servidores, aumento nas aposentadorias e dinheiro para a indústria. Tudo isso daqui, mais o que o governo já gasta para pagar salários e a manutenção do Estado, se tornam a despesa primária. Isso aqui é o somatório de tudo que o governo gasta. Para poder pagar esses gastos, o governo arrecada impostos, contribuições e proventos das poucas estatais que ainda geram algum lucro. Mas a maior parte disso são impostos mesmo. Tudo isso aqui gera a receita líquida. Só que, como vocês podem ver, tem um problema. Desde 2014, o governo não consegue arrecadar o suficiente para cobrir o que ele gasta. Ou seja, tá sempre endividado, gasta mais do que tem, né? Imagine você na sua casa gastando assim. Desde 2014, são 11 anos. A gente já teria falido, tá? Gastando dessa forma. Superávit pequeno em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, mas que só foi possível porque o governo adiou o pagamento de precatórios e dívidas com os estados. Essa diferença... É, a gente lembra dessa manobra aí, né, Bolsonaro? Ah, eu deixei em superávit? É, artificial. Entre as despesas a mais que o governo não consegue pagar com arrecadação, se tornam dívida. Só que como as contas do governo estão no vermelho desde 2014, essa dívida foi se acumulando até o ponto que ela tá ficando insustentável. Em 11 anos, ela passou de 52% do PIB para mais de 77% em 2024. E até 2030 é esperado que ela passe dos 90% do PIB. E por mais que não esteja totalmente claro para você agora, essa aqui é a razão principal pela qual o dólar ultrapassou os R$6 e pela qual o Haddad virou o taxate. O problema da dívida pública do governo é como o de um senhor de 60 anos de idade que pegou muitos empréstimos no banco. Quando ele era mais novo e tinha uma renda maior, ele conseguia pegar bastante dinheiro emprestado sem muita dificuldade. Porém, conforme o tempo foi passando e o dinheiro que ele pegou emprestado não foi investido em melhorar a produtividade O único erro do Lenin foi amar demais. e a renda dos seus negócios, Esse foi boa, o único erro do Lênin foi amar demais. ele Caralho. foi acumulando dívida. E agora, anos depois, tem muito menos margem para pagar essa dívida. Ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade ainda maior do que antes de pegar dinheiro emprestado para poder cobrir os seus gastos recorrentes. O banco, como não é uma casa de caridade, viu que o risco de emprestar para esse senhor aumentou. E só vai tá muito emprestar bom. para ele a partir de agora se ele pagar uma taxa de juros Tá muito bom esse vídeo, parece até uma novelinha aqui. maior. E essa é basicamente a mesma situação que o governo se encontra agora. País velho, com a produtividade estagnada e uma conta gigantesca sem nenhuma perspectiva no curto prazo de pagar. Que isso, cara? Você pode até enganar eles, economista, mas não pense que você me engana. Qual que é o problema agora? Ah, por favor, tu tá aí comparando uma pessoa física com o governo. Vai ser... É, a galera mais esquerda sempre disse isso. Não pode comparar o governo com uma casa. Será? esse papo de novo. Eu, assim, ele disse que o governo sempre pode gastar muito e se endividar quanto quiser, e isso não importa, porque o governo controla a moeda, então, não sei. Eu acho que a gente termina pagando isso de alguma forma. Por acaso esse senhor da tua historinha aí, ele pode, não sei, imprimir dinheiro? Por acaso esse senhor pode ele mesmo emitir os empréstimos que ele precisa e vender a dívida para outras pessoas? Não. Ou quem sabe, por acaso, esse senhor pode colocar a taxa de juros que ele quiser no empréstimo Caraca, pôs o Jones Manuel aqui atrás. que ele vai fazer. Não, Ó, o Gaio Fato ali. ele não pode. É isso. Pois a esquerda tudo esse é o comentário. É porque ele pôs, tipo, botou eles ali atrás e, ó, esses são os argumentos que eles realmente apresentam e agora eu vou explicar por que que eles estão Quer errados. ouvir? Mas o governo pode, né?
E é isso que você não tá falando pra eles, pra continuar com a tua historinha neoliberal, pra pagar juro pra banqueiro. Faz o seguinte, cara, por favor, senta aqui um pouquinho do meu lado, rapidinho. Tu acha que eu vou ouvir as tuas historinhas aí? Não, por favor, eu insisto, senta aqui, que essa é uma ótima oportunidade pra eu explicar pra eles e pra você também tudo isso que você tá jogando na minha cara. E aí, se tu não gostar depois, tu pode me encher de osso. Pode ser? Tá bom. Se tu insiste. Me encher de osso. Portanto, eu vou escutar a tua historinha aí. Beleza, então tá show de bola. Senta aí, pode ficar bem à vontade. Bom, realmente, o governo não é uma pessoa. O governo imprime reais e ele emite dívida cotada em reais. Então, em teoria, em último caso, ele poderia sim imprimir dinheiro e usar esse dinheiro para pagar a própria dívida. O problema é que a história mostra pra gente que sempre que o governo tenta cobrir o rombo do setor público imprimindo dinheiro, isso resulta em hiperinflação. A gente até tentou fazer isso aqui no Brasil, e o resultado foi... Margarina Doriana, 500 gramas, 42,900. Congelador próximo, 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. não ideal. O governo também pode, em teoria, interferir na autonomia do Banco Central e colocar a taxa de juros aonde ele quiser. Foi exatamente o que o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central durante o governo Dilma, fez. Tecnicamente agora ele pode interferir menos, né? Porque é mais independente, de certa forma. Coisa que não era na época da Dilma. Baixou a taxa de juros mesmo com a inflação acima da meta. O resultado, junto com outras medidas rudimentares tomadas durante o governo Dilma, foi a maior recessão da história do Brasil. Sem guerra, sem pandemia, sem crise financeira, sem nada. Então sim, o governo pode fazer o que ele quiser com a taxa de juros e a dívida, mas não sem ter consequências bem severas. Tá satisfeito? Eu acho engraçado esse teatrinho que você faz pra defender que o governo pague mais de 10% do orçamento em juro pra banqueiro. Você tem que considerar uma pessoa, mas eu, que neoliberal, que quer sustentar o banqueiro privado, mas eu sei que de acordo com o Ciro Gomes, a Maria Conceição Tavares, o Bresser, todas as pessoas com muita credibilidade na academia, elas falaram que o governo pode gastar, pode pedir a quiser, a gente... Pronto. Lá ele não vai mais encher o saco, por enquanto. Onde é que a gente estava mesmo? Orçamento. Tudo isso que eu expliquei pra vocês, o governo sabe tão bem quanto eu. O Lula sabe que ele não pode estourar completamente as contas públicas com contabilidade criativa, que nem a Dilma fez. O Haddad sabe que ele precisa reduzir o déficit. Será que sabe mesmo? Bom, um pouquinho mais esperto que a Dilma ele é, né? Mas... não sei se sabe. O Haddad eu acho que sabe. Mas o Lula, não sei. Pra parar de fazer a dívida crescer que nem bola de neve. A equipe econômica sabe que não pode baixar os juros na marra. Tanto é que agora, mesmo com 7 dos 9 integrantes do Copom sendo indicados pelo Lula, a Selic ainda subiu para 13,2% na última reunião. E a galera mais esquerda tá batendo. O Lula colocou o cara dele lá, o Galípoli, lá no Banco Central, e o cara tá fazendo agenda neoliberal, não tá fazendo o que a gente quer. Do lado, o governo precisa gastar para entregar as promessas de campanha, e do outro, ele não pode fugir completamente da responsabilidade fiscal. Ele fica nesse estado que ele tá agora, precisando taxar para poder cobrir esses gastos. Na verdade, é pior ainda. Em 2024, o governo bateu o recorde de todos os tempos de arrecadação. 2,71 trilhões. Caraca, isso foi agora em 2024. 2,71 trilhões de arrecadação. A gente arrecada cada vez mais e parece que não melhora, né? O serviço. Triste. Em impostos arrecadados. Ainda assim, isso não foi o suficiente para cobrir o déficit. O que o governo precisa fazer agora, já que arrecadar mais não foi o suficiente, é gastar menos. O governo vai querer gastar menos? Bom, parece simples, né? Por que o governo só não gasta menos? Bom, primeiro de tudo porque ele realmente não quer. O PT e governos de esquerda na América Latina em geral realmente não gostam de gastar pouco. E a segunda parte é porque, mesmo que eles quisessem cortar gastos, não é tão simples quanto parece. Das despesas que o governo tem, só 10% são discricionárias. São aquelas que o governo pode gastar mais ou menos do jeito que ele quiser. As 90% restantes são despesas obrigatórias, que o governo é obrigado a cumprir de acordo com a Constituição. E dentre várias coisas, isso inclui previdência, salário de servidores, educação, saúde e transferências para estados e municípios. Previdência, 6 bilhões. A maior parte do problema dos gastos está aqui. Só que para mudar essas despesas, você tem que fazer uma PEC, encaminhar para o Congresso, aprovar ela e ainda assim
Caso você queira, digamos, cortar os quinquênios de um juiz que já ganha mais de 100 mil por mês, você não consegue. Qualquer remuneração ou benefício que já existe e é pago é direito adquirido pela Constituição do Brasil e não pode ser cortado. O que você pode fazer no Brasil é parar de crescer gasto. Você tem flexibilidade de fato para cortar, o número é muito pequeno, pelo nosso sistema legal. No Brasil tem essas coisas estranhas, tem estabilidade para todo mundo, você não pode reduzir salário, não pode reduzir a aposentadoria. Tem alguns princípios constitucionais, inclusive, né? Cláusula técnica, inclusive. Irredutibilidade de salário. Cláusula de não retrocesso social. Não retrocesso social, né? Então, uma vez aprovado um benefício, não pode voltar atrás. Você só pode cortar Ferrou, os benefícios e privilégios dos futuros promotores, juízes e políticos, não dos que já estão lá agora. A consequência disso é que até 2030 é esperado que a dívida passe dos 90% do PIB. E, caraca, 90% do PIB? Caso nada seja feito, até 2028, de acordo com o TCU, o governo trava. Porque o tamanho dessas despesas obrigatórias vai comprimir completamente as despesas discricionárias para fora do orçamento. Ou seja, cara, pensando aqui, quem tem dinheiro para investir, comprar títulos da dívida do governo, o governo vai estar pagando mais. Para quem é rentista, o governo Lula tá sendo uma benção então. Olha aí. Do jeito mais simples que eu consigo explicar, o governo vai estar tão endividado pagando aposentadoria e salário de servidor que simplesmente não vai sobrar dinheiro para investir em infraestrutura ou mesmo para pagar a conta de água e luz dos ministérios da esplanada. E é nesse cenário em que as nossas contas crescem cada vez mais e o governo não dá nenhuma indicação de como que vai fazer para pagar elas no futuro, que os investidores, empresários e pessoas tiram o seu dinheiro do Brasil, fazendo o dólar subir cada vez mais. E os poucos que ainda acreditam e emprestam dinheiro para o governo cobram cada vez mais caro, fazendo os juros também subirem cada vez mais. Como o governo se recusa a admitir isso e a cortar qualquer tipo de gasto, então a única coisa que sobra é cobrar cada vez mais impostos. E é exatamente assim que a gente chega onde a gente está hoje. Antes que me acusem de ser parcial demais na minha análise, é importante reconhecer alguns pontos positivos do governo. O desemprego está nas mínimas históricas e o crescimento econômico nesses 2 primeiros anos do governo Lula foi bom, dado... desemprego nas mínimas históricas e crescimento razoável. O problema é que aqui na ponta, ou seja, população comum, a gente não sente isso daí, né? As condições do Brasil. O dólar também tem caído nos últimos dias, mas o medo é que o cenário que a gente tem agora lembra muito 2012 e 2013. Na calmaria antes da tempestade. Olhando os indicadores, os últimos anos do governo da Dilma estavam bons, tanto que ela foi reeleita. A economia crescia por volta de 3%, o desemprego estava na mínima histórica de 6,3%. A nossa inflação já tá, acho que maior, né? E a inflação também estava em média lá pelos 6%. Bom, praticamente igual. Mas alguns economistas já avisavam que a situação era insustentável mesmo antes da crise acontecer, alertando que o governo só cumpria as metas fiscais com mágicas contábeis. Tá tendo umas magiquinhas agora também. Hoje, além dos números serem esquisitamente parecidos, já tem economistas, como o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa, avisando que o governo só tá entregando as contas no verde através... Autópsia do déficit primário de 2024, criatividade na contabilidade pública está voltando com força. De uns certos truques contábeis. O Tesouro já disse que a gente vai ter déficit até o final do mandato do Lula, e a Câmara e o Judiciário, bom, eles não parecem muito preocupados em tentar economizar dinheiro. Então... Esperar do Judiciário e do Congresso que eles economizem. É difícil. Como se a gente tivesse uma bomba relógio esperando para explodir. Se ela vai cair nas mãos do Lula ou de qualquer outra pessoa que venha depois dele, aí eu vou deixar para vocês tentar adivinhar. Deixa lá para depois das eleições, né? Daí resolve. É praticamente essa a ideia do político. Tá, então qual que é a solução? Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar pra vocês qual que não é a solução. Vocês veem, aqui no Brasil a gente tem esse costume muito, muito ruim de fazer as coisas do jeito mais torto possível, e quando inevitavelmente as consequências chegam, ao invés de a gente olhar pra trás e tentar entender aonde que a gente errou pra consertar e fazer diferente, como sociedade, como governo, a gente nunca faz isso. É claro que você pode ter uma política setorial. De novo, o Posto Digital contou com muito apoio da política pública, só que ela sabia o que estava fazendo. Não foi isso que a gente viu o BNDES fazer na década passada.
né? O Tesouro e o BNDES distribuíram rios de dinheiro do setor privado. Que grande projeto de conteúdo nacional. Setor privado para alguns do setor privado escolhido, né? As campeões nacionais. Não foi todo mundo que conseguiu esse dinheiro aí. De industrialização, de crescimento econômico, deu certo naqueles mega projetos que foram anunciados entre 2009 e 2014. Todos fracassaram. Então a gente usa a frase de efeito para defender uma ideia genérica e a gente não cuida dos detalhes. Na verdade, a gente sempre acaba achando alguém ou alguma coisa para colocar a culpa. No caso do Bolsonaro, era o Congresso, a mídia, a oposição, o STF. Sempre tem que culpar alguém, né? Mas o CPI do STF, ele não quis fazer, né? Para livrar o filhinho lá. O Lula assumiu e prometeu recuperar o retrato positivo da economia que ele havia conseguido nos seus 2 primeiros mandatos lá atrás. Mas 2 anos depois, hoje, com a sua aprovação no nível mais baixo... 64%, 63% de desaprovação em São Paulo. Lula lá, brilha uma estrela. A culpa, de caindo. novo, é do mercado, dos especuladores, do Banco Central. Os presidentes mudam e os inimigos... Ele culpou o Banco Central, mas ele que botou o atual presidente lá. Também. Mas o discurso de tentar achar culpados permanece praticamente o mesmo. O Bolsonaro passou o governo dele todo culpando o Lula. Tudo era herança do Lula. E agora o Lula, tudo é herança do Bolsonaro. Assim como o Ciro, que mesmo não tendo ganhado ainda, também é tudo culpa dos outros dois. Tem os seus inimigos jurados. Do sistema financeiro cartelizado. São os banqueiros e aqueles que vivem os rentistas, e os rentistas. Da agiotagem oficial, baronato do... Agiotagem oficial. Rentismo. O Ciro mais massa que ele cria um monte de palavras assim, você não sabe de onde saiu isso daí. A solução real para toda essa coisa que é o Brasil é feia, é dolorosa e ninguém com capital político relevante está oferecendo. Equilibrar o orçamento público e aumentar a produtividade do Brasil. Isso passaria por uma reforma administrativa para cortar privilégios e excessos do setor público federal e do... Dificuldade, cortar gastos do alto escalão do funcionalismo público, porque não é o policial, o professor que recebe muita coisa. É juízes, promotores, diretores de vários estatais e assim vai. No judiciário, estabilizar e reduzir o crescimento do déficit na Previdência, cortar privilégios e subsídios desnecessários para amigos do governo, melhorar a qualidade e eficiência da educação e abrir a economia para a competição internacional. Tá, André, e por que quase ninguém oferece isso? É porque todos os políticos são burros e só nós que é inteligente? Não. Burro nada, eles sabem como roubar bem a gente, né? É porque vocês, meus queridos, não querem isso. Esses ajustes que a gente precisa fazer para consertar a economia do país são recessivos. O que significa que, mesmo que no longo prazo, daqui 10, 20 anos, eles sejam bons e até essenciais, no curto prazo, de 1 a 5 anos, eles doem bastante. Demitir servidor público federal com super salário e reduzir o salário deles não é ruim só pra eles. Também é ruim pro comércio que eles compravam, pra lojinha de roupa, pra comida. Tudo isso tem um efeito cascata que no curto prazo é ruim. E também é uma grande ilusão achar que se a gente for passar um pente fino, vai ser só cortado o benefício dos que ganham mais de 100 mil por mês e que isso vai resolver o problema das contas públicas. Na verdade, a gente pode cortar todos esses super benefícios que ainda vai ter um problema gigante nas contas públicas, principalmente em aposentadorias. Assim como abrir a economia e baixar o imposto de importação é excelente para a economia no longo prazo. Nas aposentadorias, eu lembro, esqueci aqui, quando passou a reforma da Previdência, das aposentadorias lá em 2019, durante o governo Bolsonaro, teve uma galera que ficou de fora, né? Daí não teve reforma de verdade, teve reforma para os mais pobres e os mais ricos. O alto funcionalismo praticamente continuou ganhando a mesma coisa. Lembra lá? Generais? Não teve reforma para eles. Ou melhor, a reforma os beneficiou. Mas no curto prazo vai quebrar muita empresa e indústria grande que empregam muita gente e também muita lojinha pequena de cidade pequena que traz bugiganga da China ou de outros países. Mas, se nenhuma dessas coisas é feita, o Brasil continua parado no tempo, como ele tá agora. O ajuste que precisa ser feito é que nem um remédio amargo. E a verdade é que a maioria da população não quer isso. E mesmo que quisesse, o Centrão, que controla a Câmara e o Senado, e teoricamente é uma... ele mostrou o Lira ali, mas não é mais o Lira. Hoje, os chefes são, deixa eu ver aqui, ó. Hugo Mota, vou botar no Google, peraí. Hugo Mota,
Aí, ó, Mota. Esse é o presidente atual da Câmara de Deputados. E o Davi Alcolumbre, aí, ó, Lumbre, o presidente do Senado Federal. Esses são os carinha que mandam. E ó, Davi Alcolumbre, Hugo Mota. E é o presidente do STF, o Barroso. Com quem? Com papai Lula. Aqui, cadê? Aí, ó. Aí, ó. Tudo feliz. Todo mundo juntinho. Tudo no mesmo esquema. Tal. Aí eu vou voltar aqui. Ah, não, isso aí é só em reuniões oficiais. Que tem que estar ali os presidentes dos 3 poderes. Tal. Beleza, né? Também. Olha a notícia aqui, ó. Hugo Mota, Alcolumbre e Barroso vão ao funeral do Papa. Todo mundo juntinho. No Lula móvel. No Air Lula. Legal, né? Será que vai ter jeito? Difícil. Representação dos interesses da população não quer. Falando bem sinceramente com você aí, o que vai acontecer realmente é o que aconteceu sempre na história recente desse país até os dias de hoje. Vai se empurrando o problema com a barriga, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que não tem nada de errado, até uma crise estourar. E aí... Quando a crise estoura, daí o negócio fica feio. Daí a gente passa ali para os anos, final dos anos 80, início dos anos 90, hiperinflação, até que depois de muita crise, aí sim alguém consegue dar uma arrumadinha. E justamente quando é mais difícil e doloroso, no pior momento possível... Como você deixar para tratar uma enfermidade quase quando não tem volta. A gente acaba passando, bem timidamente, algumas das reformas que precisam ser feitas. Foi assim em 1990, de novo em 1994 e de novo em 2016. Resta saber quando, no futuro, daqui pra frente, que a gente vai ver a próxima etapa desse ciclo se repetindo. No mais, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se inscreve e é os guri. Tchau, tchau. Valeu, André. Mais outro muito bom vídeo. Vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui nos comentários, ó. Isso prova que ninguém, a não ser a gente, vai mudar o país. Será que a gente vai mudar realmente? Porque no resultado das eleições parece que não tem muita mudança. Para vocês, jovens de 15 a 20 anos, tenho uma dica valiosa. Estude investimentos, pois daqui a 50 anos a dívida do governo estará extremamente alta. Como todos sabem, a Previdência é um sistema baseado na solidariedade entre gerações, onde os mais jovens financiam o benefício dos mais velhos. Não devia ser assim, mas é assim. Só que como a população está diminuindo, dos mais jovens não vai ter dinheiro para pagar os mais velhos. E aí, no entanto, em até 40 anos, o número de jovens em relação aos mais velhos vai reduzir, pois nossa geração não quer ter muitos filhos. Assim, o governo não terá dinheiro para pagar nossa aposentadoria, como todos sabem. Se vocês não começarem a juntar dinheiro e investir agora, e isso aí é verdade, para quem tá, começando a vida laboral agora, trabalhar agora, é melhor ir juntando dinheiro e investindo, tá? Mas vão depender dos seus filhos para sobreviver, pois o governo não poderá fazer absolutamente nada. Eu acredito que exterminar totalmente com a Previdência Social o governo não vai. Mas vai chegar um momento em que praticamente todo mundo, tirando o alto escalão do funcionalismo público, vai só receber um salário mínimo do governo ali. E acabou. Além disso, a criminalidade no país vai estar mais alta do que nunca. Nossa, aqui dá uma tristeza. Não poder viver segurança nem em sua casa, nem sair tranquilo. Todos sabem o que leva uma nação à ruína. A história nos mostra exemplo da Argentina, Grécia, Venezuela, tal, Colômbia. Eu acredito que chegar no nível da Venezuela a gente não chega. Mas talvez no nível da Argentina, há possibilidades. Não preciso dar ouvidos a mim. Um jovem de 18 anos na internet. É um jovem aqui, o guri falando pra mim, mas tá certo, tá. Eu nos meus altos 38 anos, digo que o rapaz aqui de 18 tá bem certo. Mas boa sorte. Fique preocupado se o Brasil vai ganhar o Hexa em 2026, 2030, 2034 e quanto tempo está passando. Eu gosto muito de futebol. Eu tinha aquele gosto de futebol, eu vi a última vez que o Brasil venceu em 2002, lá nos meus 15 anos. Desde então não tenho tido muitas alegrias, até deixei de ver muita coisa de futebol. Sem Neymar nem Hexa, ponto final. Até logo. Tomara que o Brasil ganhe no ano que vem.
Senhores, a situação realmente está caótica, mas assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? No máximo, os grandes da velha política vão sair. Lula ou não compete nas próximas eleições, ou é o último mandato dele e acabou. E aí nós vamos ter uma renovação de quadros. Possivelmente o PT vai se tornar um partido um pouco menor, já que um grande nome do PT para substituir o Lula não tem. Vai surgir outros nomes na esquerda, mas eu não acredito que seja do PT. Pode ser que migre para o PT, mas é um tanto difícil. E então, quem sabe nós tenhamos alguma mudança realmente, alguma estabilidade. É difícil que a gente vire uma potência mundial, apesar de termos tudo o que possibilitaria isso. Mas aí existe um plano de governo, um plano de Estado para realmente querer isso, uma mudança de mentalidade tanto na população como nos políticos para a gente realmente chegar a ser potência. Isso aí é mais difícil, mas conseguir viver de certa forma ali, estabilizado, nem tão ruim, nem tão bom, eu acredito que é possível. Porém, precisa uma mudança dos políticos que estão aí nos cargos chaves lá, né? E precisa mudar principalmente o quê? Senado e Câmara. Há uma esperança? Eu acredito que é uma esperança. Com a saída do Lula do jogo político, eu acho que tem. O Bolsonaro já tá fora, fazia muita demagogia. O Lula vai sair. E aí, eu acredito que a gente possa mudar alguma coisa. Tenho esperança. E você, tem alguma aí? Coloque aí nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago de algum local nesse grande Brasil.